Hoje a gente vai falar de uma alternativa para os ifs, que a gente chama de switch case, tá? Então, ele permite um encadeamento melhor de ifs. Então, se muitas vezes você tiver vários ifs encadeados, o switch case ele pode ser uma alternativa para a gente diminuir a complexidade, tá bom? E mais uma vez, a teoria está toda na apostila, né? Então, aqui a gente já vai direto para a prática para ver como que a gente faz. Bom, como que a gente começa criando o switch, né? Então, a gente vem em switch e a gente coloca alguma variável aqui, né? Então, vamos supor que eu vou criar uma constante chamada class watched e vou atribuir o valor de 2. Então, eu quero fazer um switch dessa variável, beleza? Aí eu vou abrir aqui as chaves e fechar as chaves. E aqui, beleza. Então, o que eu faço agora? Agora a gente vai criar nossos cases. Então, eu quero que se minha variável for igual a 0, eu quero que ele me printe alguma coisa. Então, por exemplo, print 0. Se ele for, por exemplo, valor 1, eu quero que ele me printe 1, por exemplo. E assim vai sucessivamente. Você pode colocar quantos casos você quiser. E não necessariamente precisa estar na ordem, tá? Então eu posso vir aqui e colocar case 2500, por exemplo. E vir aqui dar um print 2500. Ah, Bruno, mas se ele não tiver em nenhum desses cases, o que vai acontecer? Quando a gente não consegue colocar todos os cenários possíveis para uma variável, como aqui a gente está trabalhando com uma variável do tipo inteiro, então ela pode ter basicamente infinitos casos, a gente não vai ficar escrevendo cases para todos, né? A gente pode vir aqui, por exemplo, se eu mandar rodar agora, ele vai reclamar que ele está dizendo que o switch ele não contemplou todos os casos, né? Nesse caso aqui, a gente pode vir aqui e colocar um default, que é um valor assim, tipo, putz, se nenhum caso tiver atribuído no 0, no 1 ou no 2500, ele vai cair nesse default. E aí o que eu falo, pô, Bruno, mas quando cair no default eu não quero fazer nada. O que eu posso fazer? Eu vou deixar o código em branco? Se você deixar um código em branco, ele também vai dar erro de compilação, tá? O que a gente pode fazer é colocar um break, que aí ele vai entrar aqui, ele vai entender que não tem nada para executar e vai sair da execução do switch, tá bom? Então essa é uma maneira de a gente utilizar o switch. Ah, Bruno, estou fazendo aqui um teste, eu estou um pouco mais avançado, eu criei um enum e ele não me pediu o default, porque provavelmente você já criou todos os casos possíveis, tá? Se eu ficasse aqui horas digitando todos os cases possíveis para números inteiros, ele não precisaria me dar o default, ele não reclamaria porque eu estou com todos os cenários disponíveis, tá bom? E se você veio de outra linguagem, você está se perguntando, ah, Bruno, eu não tenho que colocar o break aqui depois do print, porque é normal em outras linguagens a gente fazer alguma coisa e adicionar o break, né? Mas no iOS não é necessário, tá? No Swift a gente não precisa colocar o break, a gente só coloca o break se realmente ele cair numa condição que a gente não quer que ele faça nada. E no Swift também, que eu não sei dizer muito se é da linguagem Swift ou se outras linguagens também façam isso, mas eu posso vir aqui também, por exemplo, fazer o meu class watched e posso fazer um range, né? Então se eu quiser fazer, putz, se for 0 até 2, eu quero que ele printe o quê? Quero que ele printe 0,1, 0,2. Pô, se for case for de 3 até 5, eu quero que ele printe 3, 4 e 5. Então o switch no iOS deixa a gente também trabalhar com range, tá bom? Opa, aqui faltou 3 pontinhos, tá? Então 3 pontinhos é que ele vai do 3 ao 5, então ele vai contar 3, 4 e 5. Se eu vim aqui tirar esse pontinho, deixar 2 pontinhos no sinal de menor, ele vai contar só 3 e 4, tá bom? Então desse jeito a gente consegue garantir que a nossa aplicação está funcionando. E aqui normalmente ele vai reclamar do default, então se eu vim aqui colocar um código de break e mandar executar, o que ele vai printar para a gente? Ele vai printar 0, 1 e 2. Aqui ele não printou nada, porque ele caiu nesse cenário 2, tá vendo? Então, o switch case serve como alternativa para o nosso if. Ah, Bruno, mas o que é melhor usar? Por exemplo, no exercício da aula passada de MC, a gente usou o if. Poderia ter usado o switch case? Poderia. Vai muito de projeto, tá? Normalmente, quando a gente tem vários ifs, que é tipo, se for isso, faz isso. Se for isso, faz isso. Se for isso, faz isso. Se for aquilo, faz isso. Então a gente acaba optando para usar o switch no lugar do if, tá? Então, normalmente
quando eu verifico, tipo, se minha variável 2, se minha variável for igual a 1, eu vou fazer isso. Se não, se ela for igual a 3, eu vou fazer isso. Se ela for igual a 4, eu vou fazer isso. Se ela for igual a 5, eu vou fazer isso. Eu acabo optando pelo switch, tá? A não ser que eu tenha que fazer alguma coisa mais complexa, tipo, se ela for isso e maior ou igual aquilo, dividido, e o resto for igual a isso, aí eu acabo usando o if, tá? Então o switch eu deixo muito mais para quando é um número certeiro ou um range de número pequeno, sabe? Sem muita lógica. Porque senão a gente começa a adicionar uma complexidade muito grande ao switch. Beleza? Bom, tem um exercíciozinho na apostila, né, para vocês fazerem. E eu também recomendo que vocês peguem aquele de MC que a gente desenvolveu e transformem ele para switch case, tá bom? É uma ótima maneira de treinar também. E qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que a gente vai atender vocês.